Antes de embarcarmos nesta jornada emocionante, por favor, não se esqueçam de deixar aquele gostei e se inscreverem no canal. Sua ajuda é crucial para continuarmos trazendo histórias inspiradoras como esta até vocês. Neste vídeo, identificaremos os sinais do fim dos tempos narrados no livro de Mateus, capítulo 24. Este capítulo é conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras. A ideia de que nosso mundo pode ter um destino final evoca questões profundas sobre a natureza da vida, da fé e do nosso propósito aqui na Terra. A narrativa começa com Jesus e seus discípulos saindo do Templo de Jerusalém. Enquanto caminhavam pelo Monte das Oliveiras, os discípulos admiraram a grandiosidade do templo e falaram de sua beleza a Jesus. Jesus, porém, lhes disse: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Isso deixou os discípulos perplexos e os levou a fazer uma pergunta. "Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?" Jesus então começou a descrever uma série de sinais que indicariam a proximidade do fim dos tempos. Surgimento de falsos profetas. Jesus nos alertou que se levantariam falsos profetas. Se então alguém disser: "Vejam, aqui está o Cristo", ou "Ali está ele", não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. A história está repleta de exemplos de indivíduos que, alegando serem messias ou profetas, cativaram multidões com suas promessas e supostos milagres. A presença de falsos líderes espirituais não é apenas um fenômeno do passado. Hoje, em nosso mundo complexo e interconectado, novos líderes carismáticos continuam a surgir, cada um com sua visão e mensagem. Esses falsos profetas, tanto no passado quanto nos dias atuais, se apresentam de forma atraente, porém escondem uma natureza hipócrita e enganadora. Eles frequentemente usam a palavra de Deus como fachada, mas suas palavras são, na verdade, de origem puramente humana. Jesus nos instrui a discerni-los observando os frutos de suas ações. O apóstolo Paulo também alertou-nos a respeito dessa época. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Guerras e fome. Jesus alertou: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." A história humana é marcada por conflitos e guerras que moldaram nações e civilizações. No contexto atual, podem ser vistos como uma referência a conflitos militares reais, tensões geopolíticas, ameaças terroristas, disseminação de informações e desafios humanitários relacionados a conflitos em todo o mundo. Esses eventos e tendências podem ser interpretados como cumprimento da profecia bíblica sobre os sinais dos tempos. As consequências das guerras e conflitos têm impactos humanitários devastadores, incluindo deslocamento em massa, fome, doenças e sofrimento humano. Jesus também disse: "Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." As pestilências, como a recente pandemia global, nos confrontam com nossa vulnerabilidade diante de doenças infecciosas. O rápido movimento de pessoas, mercadorias e informações significa que epidemias podem se espalhar mais facilmente e afetar populações em todo o mundo. Da mesma forma, as questões relacionadas à fome estão interligadas com a produção e distribuição de alimentos em escala global. A fome persistente que assola o mundo atual é uma tragédia global que clama por ação urgente e coletiva. Milhões de pessoas, incluindo crianças inocentes, enfrentam a cruel realidade da escassez de alimentos todos os dias, enquanto vivemos em um planeta que produz mais do que o suficiente para sustentar toda a população. A desigualdade, conflitos, mudanças climáticas e crises econômicas são algumas das causas que exacerbam esse problema, aprofundando o abismo entre os que têm o suficiente para comer e os que não têm. Perseguição aos cristãos. Jesus prossegue dizendo: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome." A perseguição religiosa assumiu muitas formas.
desde a antiguidade até os dias de hoje. Embora o cristianismo seja uma das maiores religiões do planeta, com uma ampla diversidade de denominações e crenças, muitos cristãos têm sofrido prisão, tortura e até mesmo a morte por causa de sua fé. A perseguição aos cristãos ocorre em diversos contextos, desde países com governos totalitários que restringem a liberdade religiosa até áreas de conflito onde grupos extremistas atacam comunidades cristãs. Em muitos países, os cristãos enfrentam restrições à liberdade religiosa, incluindo leis que proíbem a conversão religiosa, a construção de igrejas ou a disseminação do evangelho. Em regiões afetadas por conflitos, grupos extremistas frequentemente visam comunidades cristãs, realizando ataques violentos, sequestros e até mesmo assassinatos. A propagação do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Desde os primeiros dias do cristianismo até os tempos modernos, vemos um movimento contínuo da divulgação da mensagem do Evangelho em todas as nações. A propagação do Evangelho não é apenas uma questão de números, mas também de transformação de vidas. Milhões de pessoas em todo o mundo encontraram significado, esperança e fé por meio da mensagem de Jesus Cristo. A globalização e a internet têm desempenhado um papel crucial na propagação do Evangelho em âmbito global no contexto atual. Essas duas forças interconectadas têm permitido que o cristianismo alcance novos públicos e expanda sua influência de maneira sem precedentes. A internet tornou a informação e os recursos relacionados à fé cristã amplamente acessíveis em todo o mundo. As pessoas podem acessar Bíblias, estudos bíblicos, sermões e materiais religiosos em uma variedade de idiomas, permitindo que o Evangelho alcance comunidades que anteriormente tinham acesso limitado a esses recursos. Igrejas e ministérios agora transmitem cultos e eventos ao vivo pela internet, permitindo que pessoas de todo o mundo participem virtualmente. Hoje, já existe tecnologia de inteligência artificial que traduz vídeos simultaneamente, que permite que pessoas de diferentes culturas e idiomas possam entender conteúdo audiovisual de forma imediata e eficaz. Ao usar algoritmos avançados de processamento de linguagem natural e reconhecimento de voz, essas IAs traduzem automaticamente o áudio e as legendas em tempo real, proporcionando uma experiência de visualização inclusiva e enriquecedora para um público diversificado. Apostasia da fé. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A apostasia se refere ao ato de abandonar ou renunciar a uma fé ou crença religiosa previamente mantida. A ênfase no individualismo tem levado as pessoas a priorizar seus interesses pessoais e desejos em detrimento de sua fé, resultando em um compromisso religioso superficial e menos regular. Há também pressões significativas para se aderir a valores e tendências, como o relativismo moral e a rejeição de princípios religiosos. Isso tem feito com que muitos cristãos minimizem ou abandonem sua fé para evitar conflitos ou discriminação. A promessa do retorno de Cristo é o ápice da esperança cristã. É a crença de que, em algum momento, Jesus retornará para estabelecer seu reino e trazer a plenitude da justiça e do amor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.